Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, no qual eu, Eduardo Iver e Marcos Rezende, meu amigo de longa data, conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande sábio que marcou as nossas vidas. E o tema que nós escolhemos para essa nossa conversa de hoje é simplicidade interior. O Krishnamurti costumava dizer que simplicidade é essencial. Só que as pessoas, em geral, veem a simplicidade como uma manifestação apenas exterior do seu ser, não é? Vocês veem que a nossa sociedade, ela nos impõe uma demanda muito grande de uma pressão muito grande por consumo, consumo de carro, de casa, de bens de todo tipo, eletrodomésticos, comidas sofisticadas, enfim, todo um conjunto de bens que não seriam essenciais para o bem viver, mas que acabam sendo comprados pelas pessoas que são influenciadas pela propaganda. Então, existiu, inclusive, na década de 70, um movimento, eu, Marcos e várias pessoas participaram, que era um movimento chamado de Simplicidade Voluntária. Você está lembrado, Marcos? Nós até fizemos um folhetim que foi impresso lá na gráfica quando ela estava começando, né? Lembro bem, lembro que a Lúcia foi falar com o professor dela sobre simplicidade voluntária, e o professor falou assim: esse tanto de anéis que você tem na mão. Mas foi um movimento assim muito ligado à contracultura, a toda uma revolta à sociedade de consumo, que era muito criticada na época pelos movimentos jovens, alternativos, né? Mas o que a gente, olhando para trás, a gente observa que muitas vezes essa simplicidade era apenas exterior. E para algumas pessoas era até uma ostentação. Assim, olha como eu sou simples. Eu estou usando pouca roupa, eu não uso nada muito sofisticado, eu uso calça rasgada. Então tinha toda uma lógica, né? Que era um pouco assim cultural, um pouco de procurar mostrar que está acima dessa sociedade de consumo, mas que no fundo era um movimento muito mais voltado para o lado exterior do que uma simplicidade interior. E é isso que o Krishnamurti procura trazer. E para mim foi até uma surpresa, né? Que eu sempre achei, nossa, a simplicidade voluntária é uma coisa maravilhosa, né? E é mesmo, né? Você depender menos das coisas materiais, viver com pouco, viver uma vida sem joias, sem todo conjunto de bens sofisticados, né? É muito legal. Mas será que esse estado de simplicidade exterior está refletindo uma simplicidade interior? E essa investigação que o Krishnamurti traz, que eu acho muito interessante, para mim foi assim muito relevante, porque eu sempre aderi a esse movimento da simplicidade, desapego, tal. Mas será que esse desapego exterior é fruto apenas do modismo, de uma tendência a um grupo de pessoas que acha bonito ser simples, né? E movimento hippie, movimento de contracultura, tudo isso que é muito legal? Ou existe realmente no nosso interior uma simplicidade que tem a ver com sensibilidade? Krishnamurti ele faz essa associação muito interessante entre simplicidade e essa condição de estar sensível a tudo que a vida está nos mostrando. E ele diz que a simplicidade interior ela resulta de um trabalho que você faz dentro do mundo exterior, mas a simplicidade exterior não é a simplicidade interior.
A simplicidade interior, como diz o Krishnamurti, está vinculada ao autoconhecimento. Somente o autoconhecimento conduz a essa simplicidade que é tão importante para nós nos conhecermos e podemos enfrentar os grandes desafios da existência, os grandes desafios diante dos quais a nossa sociedade está se deparando, né? Socialmente, em termos educacionais, em termos ambientais, são muitos desafios. E se não houver essa simplicidade, essa humildade, essa postura de não querer vir a ser alguma coisa, não querer mostrar alguma coisa, não querer atingir alguma coisa, essa humildade, essa simplicidade, então passa a ser um instrumento de autoconhecimento, um instrumento que permite que nós venhamos a nos observar e, com isso, realizar na vida um propósito muito mais amplo. Então, depois dessas palavras iniciais, eu passo para você, Marcos, para refletir junto comigo esse tema que foi nosso como um objetivo até na época dos grupos de jovens, né? Era uma curtição ser simples, né? E, e é muito interessante olhando para o passado. Será que nós éramos simples mesmo? Pois é, Edu. Eu acho que aquele movimento era uma bandeirinha contra o consumismo exacerbado, né? Porque, na verdade, as pessoas, a partir de um estado de vazio interior, elas procuram se preencher com consumismo, né? Tem que ter uma coisa nova, tem que ter um mais, tem que ter algo que é uma coisa quase insaciável. Então, aquele movimento que você lembrou da nossa juventude, ele, de alguma maneira, é, ele, ele era uma reação a essa sociedade de consumo que está cada vez mais ferrenha, né? Cada vez mais consumista, vamos dizer assim. E, nesse sentido, era um movimento legal. Só que o Krishnamurti vai muito além disso tudo, né, Edu? E desde que você lançou o tema, eu parei para dar uma pescada em alguma passagem que o Krishnamurti fala sobre isso, né? E a primeira coisa que ele faz é essa diferença do exterior e do interior. Ele fala assim: simplicidade não é mera ostentação exterior. O ajustamento a um padrão de simplicidade é exibicionismo. Que nem você falou aí no início, né? Olha como eu sou simples, né? Que nem o cara disse, olha como eu sou humilde, né? Confere respeitabilidade ao homem que se cobre com uma tanga. Ser sannyasi é uma forma burguesa de respeitabilidade. Isso na cultura indiana, né? Mas o santo nunca conhecerá a simplicidade, porque não é simples. Vive uma batalha perpétua consigo mesmo. Então, muitos que são tidos como santos eram pessoas conflituadas, pessoas que não eram harmônicas, não eram simples, vamos dizer assim, né? E aí ele vai mais fundo, ele fala: simplicidade significa não ter conflitos, não arder de desejos, não ter ambição. Queremos sempre a demonstração externa da simplicidade, enquanto que internamente estamos fervendo, ardendo e destruindo. Ele bate firme, né, Edu? Ele não é fácil, o Krishnamurti. E é interessante que a atitude dele quanto a isso, né? Você vê que a maioria dos gurus que vieram do Oriente para o Ocidente, e teve tantos, né? Eles tinham que ter um turbante, tinham que ter uma roupa exótica, tinham que ter um manto diferente. E o Krishnamurti ele usava a roupa do local. Então, se era na Índia, ele usava roupa de indiano, se era no Ocidente, ele usava roupa ocidental comum. Ele não queria assim, se destacar por nada externo. E aí ele aprofunda o tema, mostrando que
A simplicidade, de alguma maneira, é a ausência do eu, né, Edu? Porque é o eu que quer parecer alguma coisa, é o eu que cultiva uma imagem de si mesmo, que quer ser bem visto, que quer ser reconhecido, né? Quer ser respeitado. Né? É esse espelhinho voltado para si mesmo que é exatamente a falta da simplicidade. Então, nesse sentido, simplicidade vai ter a ver com humildade mesmo, né? Porque a pessoa humilde não se acha humilde, ela simplesmente é. Agora, se ela se achar humilde, provavelmente ela não é, né? Porque ela já é um atributo que ela está conferindo a si mesma, mais um, provavelmente, né? E tem também a questão da simplicidade do pensar, Edu, que é no pensar que as coisas se complicam. Por quê? Porque essa simplicidade do pensar, ela não resulta de acumulação de conhecimentos. Ao contrário, quanto mais sabemos, tanto menos simples é a nossa mente, não é? Ela fica cheia de informação, cheia de eu sei, cheia de acumulações, né? E a verdade, o que é algo simples. E quanto mais simples a gente puder ser, maior vai ser a nossa compreensão. Sempre nós vamos enxergar além das aparências. Mas na medida em que a gente se pauta pelas aparências, e a simplicidade aparente não é necessariamente simplicidade, aí a coisa é outra. Até mesmo nesse assunto de riqueza, Edu, de ter coisas ou não ter coisas. Tem pessoas que têm porque a vida traz. E tem outras que têm porque são ávidas e correm feito louco atrás do ter mais, mais, mais. E tem outras que têm muito pouco, mas são muito mais apegadas àquele pouco do que outras, às vezes, que se colocam numa posição mais solta do que vem e do que vai, né? Da vida que traz e que leva. Né? Então, essa coisa do ter também, a gente não pode julgar que a simplicidade é não ter nada. Né? Porque, no fundo, ninguém tem nada. O ter é uma responsabilidade que você tem, um poder que você tem. E todo poder material ele é transitório. Ele não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder ele está dentro da pessoa na sua honestidade consigo mesmo, na sua simplicidade. Né? E o poder externo sobre coisas ou sobre pessoas pode até existir. E se ele for simples, a pessoa vai ser um líder natural, vai ser um líder benquisto, por exemplo. Né? Mas se for ostentoso, já não será. Né? Então, às vezes, você está em posições que envolvem poder, que envolvem liderança, que envolve posse, né? Mas a maneira de exercer esse poder, se for com ego, aí é causador de divisão, de destruição. E se for sem o ego, é uma coisa que agrega, que soma, que, que une, faz as pessoas se somarem com espontaneidade, né? Simplicidade tem a ver com a espontaneidade também, né, Edu? O que você acha? Você falou uma coisa interessante, né? Que a simplicidade normalmente é atribuída à pessoa que não está apegada a posses, não é? E sempre te associa a simplicidade a posses exteriores. A pessoa não tem um carro sofisticado, não está numa casa cheia de badulaques e roupas caras, sofisticadas, né? Isso é tido como simplicidade, ter menos posses. Mas existem outras posses que são muito mais deletérias para o nosso ser, que são as posses intelectuais. Uma crença é uma posse intelectual. Você se apega a uma crença, assim como se apega a uma casa,
a um bem material qualquer, né? A uma joia, a conta bancária, tudo isso aí são apegos. Mas os apegos que mais prejudicam a vida, especialmente a vida espiritual, são os apegos intelectuais. É o apego a crenças, a ideologias, né? Isso impede que você haja com liberdade, que você seja livre, né? Olha que interessante. A liberdade só existe quando há simplicidade, não é, Marcos? Olha que coisa. Sempre que você tem, você quer acumular ideias, acumular conceitos e crenças, você deixa de ser simples, porque você está dependente daquele conjunto de ideias que você defende, você está preso àquela ideologia, você está preso àquela crença, seja religiosa, econômica, política, mas aquilo aprisiona. Você não tem liberdade para agir, porque você tem que agir de acordo com aquela ideologia, de acordo com aquela crença. Então você já pensa, será que eu devo agir assim ou assado? O que que é certo? O que que é pecado? O que que o instrutor falou? E aí você perde a liberdade, perde a espontaneidade, como você disse. Então, nós temos que nos libertar de todas essas posses intelectuais, emocionais, que impede que nós sejamos nós mesmos. Isso é simplicidade. É você não ter apego a nada, nem material. Quer dizer, a simplicidade exterior é resultante justamente da simplicidade interior. Você não tem que se preocupar em ser simples exteriormente, de demonstrar alguma coisa. Se você tem simplicidade interior, naturalmente você vai ser visto como uma pessoa simples. Por quê? Porque você não está pegado a nada, você aceita a vida como ela é. Você não busca, não está pegado àquele vir a ser contínuo de querer ser alguma coisa, querer provar alguma coisa para os outros, querer aparentar alguma coisa. Então, você é aquilo que você é, independente de você ter mais ou menos posses, isso aí não tem relevância. Se você perde alguma coisa, você não sofre porque aquilo não é a essência do seu ser. Você pode ter mais, pode ter menos, mas você não está pegado a nada, né? Isso que é interessante. Você pode ter um carro, pode ter uma boa casa, mas se você perde, se você tem uma condição financeira boa, e de repente você não tem mais, na vida isso acontece. Mas se você não está apegado, se aquilo não é uma posse ao qual você atrela a sua felicidade, você vai ser sempre feliz, porque a vida vai sempre causando todo tipo de transformação. Uma hora você tem, outra hora você não tem, uma hora você está com boa saúde, outra hora você tem uma doença, né? Então, a vida é isso mesmo, é transformação contínua. E se você está pegado, quando há alguma mudança, o que acontece? Você sofre, você fica triste, você fica sentindo lesado de alguma maneira pela vida. Então, essa simplicidade é fundamental, porque uma vez que você tem uma vida simples, através da autoobservação, através de uma postura de, de liberdade, né? Então, a, a, a forma que você encara tudo que vem até você é totalmente diferente. E o Krishnamurti diz uma coisa muito interessante. Sem simplicidade, você não é capaz de resolver os problemas mais cabeludos, os problemas mais difíceis da vida. Porque se você está apegado a qualquer coisa, o problema se torna muito maior. Agora, se há liberdade, tudo que ocorre exteriormente é visto com naturalidade, como parte desse grande fluxo da vida, né? Como parte desse grande drama da vida, em que nós somos coadjuvantes, mas tudo passa, né? Os infortúnios e também os momentos bons da vida vêm e vão. E se você está livre, desapegado, se você tem aquela simplicidade interior, você pode estar bem em qualquer circunstância. E aí, Marcos? Edu, eu queria
fazer um paralelo entre simplicidade e verdade. Será que a verdade é simples? Porque, olha só, o Krishnamurti fala assim: simplicidade é a compreensão do que é. E só há compreensão do que é quando a mente desistiu de lutar contra o que é, de moldá-lo de acordo com as suas fantasias. Então, a percepção das coisas, como elas são, sejam pequenas ou grandes coisas, ela é fruto de uma simplicidade na própria compreensão, né? Porque quando a gente tem justificativa para tudo, palavra para tudo, explicação para tudo, é, argumento para tudo, não é a verdade. A verdade é assim, tá, é isso. Ela não é dual, a verdade. Ainda que ela demande uma mente serena, uma mente que não está querendo levar vantagem em nada, nem querendo resistir a nada. Ela está interessada só no que é. Está interessada só em ver a coisa sem partidarismo, né? E esse tipo de mente simples, ela penetra no significado das coisas, das situações, dos problemas. Porque o que é um problema? Um problema é uma coisa que a gente não compreendeu. Porque quando a mente é simples, não há problema, né? Então, eu vejo que a questão não é cultivar a simplicidade. A questão é perceber as elucubrações do eu e o que o pensamento é capaz de inventar e armar e complicar. Nós vamos dar agora um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco. Estamos de volta conversando sobre o tema simplicidade interior à luz dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Pensamento, se você tem certos momentos que ele está tranquilo, está de boa, mas tem certos momentos, às vezes você acorda de madrugada, aí, se você deixar o pensamento solto, ele vai tecer uma teia incrível, vai especular sobre tudo, vai se meter onde não é assunto dele, não é não? Então, às vezes, a gente tem que fazer uma meditação, tem que fazer até uma oração mesmo, só para quietar a mente, não é para reprimi-la, mas para direcioná-la, não deixar ela ciscar demais. Porque o pensamento, velho, ele é problema, né? Ele é muito bom quando a gente precisa de uma coisa prática, outra e tal e tal. Mas o pensamento solto, especulativo, ele complica tudo, porque ele olha por um lado, olha pelo outro, aqui eu levo vantagem, aqui é melhor, aqui é pior, aqui é incômodo, e ele sempre olha a partir do eu. O pensamento é sempre uma reação da memória, uma reação desse eu que está enraizado aí na memória, né? Então, enquanto houver o eu, vai haver complicação. E a simplicidade é exatamente você poder olhar além dele, olhar com verdade, olhar com inocência até, que não é a mesma coisa que ingenuidade, né? Porque a pessoa inocente, ela vê com uma clareza que ela não se deixa enganar, porque
ela enxerga o âmago da situação, que é diferente da pessoa ingênua. Enfim, eu vejo que esse tema é incrível. E falar dele da forma mais simples é exatamente. O eu sai de cena, a vida ganha uma simplicidade que ela não teria, não tem, com as complicações criadas pelo pensamento. Então, aprender a organizar esse pensamento aí para ele não ficar vadiando, vamos dizer assim, e talvez usá-lo para propósitos investigativos maiores, isso pode fazer uma diferença tremenda na vida da pessoa. Vê, Marcos, uma coisa muito interessante que o Krishnamurti ressalta é que, sem simplicidade, você não é capaz de ver as coisas diretamente, com profundidade. O que é que você vê diretamente? É você ver sem interpretações. Uma coisa é você olhar para um fato e interpretar à luz do seu conteúdo mental, à luz das suas ideologias, das suas crenças. Então, você distorce a realidade para que ela se adeque às suas crenças e às suas ideologias. Então, a falta de simplicidade, que é quando você está apegado a ideias, a, a, a modelos mentais, impede que você veja em profundidade, veja diretamente o que está acontecendo sem qualquer filtragem. E você vê que coisa importante isso, né? Você olhar e ver sem preconceito, sem querer, sem distorções, sem procurar adequar o que é ao que você pensa, ao que você sente, ao que você acha correto, né? Então, essa visão direta da realidade exige simplicidade, nesse sentido da simplicidade interior. E essa simplicidade, quando você olha para alguma coisa e não interpreta à luz de algum livro sagrado, a Bíblia, ou o Alcorão, ou o Bhagavad Gita, né? Você não está preso a qualquer guru, a qualquer pensador, a qualquer tipo de linha filosófica, porque você está olhando simplesmente e tentando perceber a verdade, como você falou, a realidade daquilo que a vida está mostrando para você. O pensamento ele tem essa mania de querer filtrar e interpretar e trazer aquilo que é percebido para o domínio do conhecido. Você tem já um conjunto de ideias, de crenças, então sempre aquilo que acontece deve ser integrado às suas crenças. E aí você explica aquilo que você está vendo à luz dos seus preconceitos, das suas crenças. Isso não é ver diretamente, é ver através de um filtro. E aí você não tem liberdade para ver e para ser aquilo que você é. Você está sempre querendo aparentar o que esperam de você, você está querendo adequar a realidade a uma visão de mundo específica. Isso é falta de liberdade, é falta de profundidade. E aí você não consegue resolver os problemas, porque você tenta fazer com que os problemas se adequem a uma ideologia. Eu vou dar um exemplo. A nossa sociedade, em geral, preza muito a segurança. Por quê? Porque as pessoas são inseguras. As pessoas não elas estão tão apegadas a tanto as suas ideias como as suas posses materiais que elas necessitam de mais e mais segurança. A segurança é uma maneira de você se colocar um anteparo em relação ao que está acontecendo, em relação à possível invasão, tanto de pessoas como de ideias, como de todo tipo de invasão intelectual, né? Então, se você tem uma crença religiosa, você se coloca contra todo mundo que pensa diferente. E daí surgem até as guerras, né? Guerras religiosas e ideológicas.
Você quer se fechar, se blindar de alguma coisa que possa perturbar aquela sua zona de conforto, aquela zona de conforto que está atrelado a ideologias e a todo tipo de crenças. Então, você ousar ser diferente, ousar ver sem qualquer tipo de modelagem a realidade, simplesmente ver, exige muita vigilância, que sem querer nós queremos adequar o que nós vemos e sentimos a alguma coisa que nós achamos que é o certo, que é a maneira como o nosso grupo entende como deve ser feito, que é o livro, que é o guru, que é o instrutor, e assim por diante. Então, investigar, olhar, é uma arte, né? É uma arte que nós temos que nos voltar e aprender com a vida. Eduardo. E uma coisa que a gente observa que essa simplicidade demanda uma atitude factual, uma mente factual, né? E para você ter uma mente factual, muitas vezes você tem que ficar no estado de não sei. Você não não tomar uma coisa nem como verdade nem como mentira, né? Aconteceu um episódio uma vez de uma pessoa conhecida que hospedou outra pessoa conhecida e sumiu uma coisa na casa dessa pessoa. E ela tinha certeza que tinha sido aquela pessoa que subtraiu a coisa, né? Quando me falou, eu não disse nem sim nem não, porque eu não sabia. Como eram duas pessoas conhecidas, né, eu deixei totalmente em suspenso o assunto, né? Nem disse que sim, nem disse que não. E passaram-se alguns meses e o tal do objeto que pretensamente havia sido subtraído apareceu numa gaveta da casa da própria pessoa, né? Então, assim, por que que a gente já julga rapidamente uma coisa que a gente não sabe, não é? Então, tem tantos acontecimentos da vida que a gente não sabe, e tem tantas verdades do mundo subjetivo, do mundo oculto, que a gente não sabe. Mas a gente se enche de teorias, se enche de palavras, se enche de ideias, se enche de blá, 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 e a simplicidade passa longe, né? Então, eu vejo quanto é importante o estado de não sei. E não é o não sei que dá ombros e sou indiferente. Não. É o não sei honesto, né? Você pode ter até a curiosidade de saber, mas você não dá um passo em falso com especulação. Se você fica, será que isso? Será que é aquilo? Se isso, se aquilo. Quantas pessoas digladiam consigo mesmas em conflitos intermináveis? Se isso, se aquilo, e se aquilo outro, e se aquilo outro. Então a pessoa sai do mundo factual. Então, tem aquela passagem que o Krishnamurti fala que a mente religiosa se move de fato para fato. E a mente religiosa é uma mente simples. Religiosa no sentido essencial da palavra, e não no sentido da parafernália externa da igreja que o cara frequenta ou da ideologia, porventura, ele tenha, né? Então, essa coisa de a mente se mover de fato para fato, isso é de uma beleza extraordinária, Edu, e é libertador. Quantos conflitos as pessoas carregam porque a mente vai no se isso, se aquilo outro e se aquilo outro, né? E muitas vezes o melhor é não sei, até gostaria de saber, mas honestamente não sei. E quando a gente fica no estado de não sei e a mente
continua trabalhando nessa simplicidade, ela acaba enxergando a dimensão interna do problema, ela acaba enxergando aquilo que não se conseguia ver. Mas só no estado de simplicidade é que você consegue. Enquanto você está na especulação, não é, se isso, se aquilo, tal, 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 você fica na periferia da situação. Né? Agora, quando você para de especular, você olha de uma maneira penetrante, lúcida, clara, simples. Então, tudo isso aí tem a ver com a nossa mente, com o pensar. Essa máquina fantástica que a natureza nos deu é, ao mesmo tempo, a fonte de toda a nossa desgraça, porque ela cria a divisão, cria a separação, cria guerra, cria antagonismo, né? Tudo isso é fruto do pensamento especulativo, desse pensamento autocentrado. E a vida simples, consciência simples, ela não é autocentrada, né? Ela é aquela consciência que olha naturalmente para o que quer que esteja acontecendo, tanto nas coisas simples da vida, quanto nas mais complexas e mais difíceis. Esse olhar com simplicidade é que talvez seja a chave da sabedoria, né? Você pode reparar, às vezes você vai assistir uma palestra e você ouve tanta complexidade, babá, que você não tem nem paciência de ouvir. Aí vem uma outra pessoa e fala coisas simples, mas que vão ao âmago das coisas, ao coração das coisas. Aí toca as pessoas, né? Então é muito importante a gente se livrar do emaranhado de complexidade que a gente mesmo inventa para permitir que a simplicidade faça parte da nossa vida. Até nas coisas mais complexas, elas têm que ser tratadas de forma simples. É. E olha que interessante, Marcos. O Krishnamurti fala numa em religiosidade. Ele associa o homem religioso à simplicidade. Porque o homem religioso, ele não está preocupado em vir a ser alguma coisa. Olha que bonito isso, né? O verdadeiro homem religioso, ele não quer alcançar nada. Ele não tem temor também, porque ele não está preocupado com o futuro, ele está vivendo intensamente o aqui e o agora. Então, ele pode estar plenamente receptivo para aquilo que a vida está lhe trazendo naquele momento. A mente dele está absorvida pela realidade presente, né? Pelo fato, né? Pelo aquilo que está se manifestando sem qualquer filtragem. E então, como não há temor, como não há vontade de alcançar nada, não há essa preocupação com o que pode acontecer, ele tem uma receptividade muito maior. E o Krishnamurti traz uma coisa muito bonita disso. Uma pessoa simples, ele é capaz de receber a graça. Olha aqui, ele não costuma falar muito nisso, mas nesse livro, a Primeira e Última Liberdade, que tem um capítulo sobre simplicidade, ele fala isso, né? Que o homem simples, o homem religioso, no sentido mais profundo, ele é capaz de receber a graça. Porque quando o pensamento está ativo, quando o pensamento está voltado para o atingimento de algum estado, para alcançar alguma coisa, para possuir alguma coisa, até o próprio conhecimento, não há simplicidade, não há aquela quietude mental que é fundamental para a graça descer. A graça só pode descer e atingir a nossa mente quando existe aquela quietude, aquela simplicidade, aquele estado de não ter medo, não querer ser nada além daquilo que se é e estar realmente voltado para o mundo. Ou seja, é uma mente amorosa. A mente amorosa é a mente que está conectada, que está aberta, que não tem barreiras, que está pronta para ser aquilo que se espera que ela seja, para fazer aquilo
que a vida espera que ela faça. E aí a graça divina é capaz de chegar até nós, até a mente do homem religioso, e aí orientar, iluminar e indicar o caminho, né? E isso é autoconhecimento, né? Essa abertura para o divino é o que caracteriza a vida religiosa, vamos dizer assim, né? Uma postura de abertura que leva inevitavelmente à felicidade. Isso não é uma receita para a felicidade, porque não existe receita para a felicidade, mas a felicidade é decorrente justamente dessa condição numa mente simples, uma mente que não quer chegar a nada, mas que, ao mesmo tempo, já tem tudo. Esse nada e o tudo, né, se complementam e fazem um todo quando você vai além do intelecto, né? Se você se esvazia, você, você abre um espaço para que o todo possa se manifestar, o todo no sentido muito mais amplo, né? E a felicidade tem a ver com isso, de você estar totalmente satisfeito, não ter nada que você queira, né? Sempre que você quer alguma coisa, seja material ou até espiritual, você está no processo de busca, querendo chegar a algum lugar, chegar a algum estado de consciência, ter um, chegar a um patamar, né, de consciência, qualquer que seja. Mas isso não é simplicidade. Simplicidade é não querer nada. Se eu estou aqui, estou aberto para a vida, né? Não querer E você não nada pode e dizer, não. eu sou. Você nem pode afirmar que você é simples, que isso aí, de certa maneira, é uma, é uma ostentação. Eu sou simples, né? Que eu não quero nada. Aí você já está querendo mostrar que você é simples. Isso já é um malabarismo mental, né? Então, quem é realmente simples, quem é realmente religioso, não procura mostrar que atingiu esse estado. Ele simplesmente é. Isso aqui é muito bonito, né? E a simplicidade está em a gente ser quem a gente é, né, Edu? É engraçado que eu acho que eu tenho umas coisas a aprender com você sobre isso, né? Porque eu sei que quem corta o seu cabelo é a Fátima há muito tempo, né? Eu não sei se eu teria coragem de entregar para minha esposa, se eu tivesse uma, cortar o meu cabelo. Também não sei se eu me sentiria à vontade para chupar uma bala durante a nossa live. Isso é naturalidade, é espontaneidade, cara. Eu tenho que aprender isso aí com você, Mas eu estou entendeu? chupando bala porque eu estou com tosse, não é Pronto! por- Melhor ainda, melhor ainda. Eu acho que eu ficaria meio sem graça, sem jeito. São coisas simples que a gente tem que agir com naturalidade. E você está certo, meu irmão. É, isso enquanto a simplicidade externa, né? Eu me lembro que você tinha um Fusca, você lembra? Um Fusca que você durou, caindo aos pedaços do Fusca, mas você gostava dele e tal, tal. Aí você teve que trocar de carro. Você comprou um Monza, que era o carro mais chique da época, mas não fazia diferença, porque a simplicidade não estava nem no Calhambeque, nem no Cadillac, né? Ela está num estado de desprendimento mesmo, de naturalidade, né? Quando você se apega a um ou a outro, é que a simplicidade vai embora, né? São lembranças aí da nossa juventude que vem enriquecer aqui o nosso papo. essa simplicidade, acho que ela existia na nossa juventude, talvez mais do que agora, até, né? Quem tinha essa liberdade para fazer o que a gente tivesse vontade de fazer, sem preocupação em nada, né? Simplesmente a gente deixava a vida nos levar. E o que era muito importante, né? A gente estava sempre sorrindo, brincando e curtindo a vida em conjunto, né? E viajando junto, encontrando com outras pessoas, amigos, né? Acho que havia de fato uma simplicidade naquela época que, de certa maneira, ao longo da vida a gente perde um pouco, que aí a gente coloca outros objetivos e, e agora que a gente vai ficando mais velho, a gente vai retomando, de certa forma, essa simplicidade, né, que a gente tinha quando era mais jovem. É interessante isso. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode
assistir esse e outros programas na playlist do YouTube, tanto o canal da Sociedade Teosófica no Brasil, quanto da TV Suprem da União Planetária. Um abraço.